Gente, boa noite, não dei boa noite direito para vocês. Então, hoje é a nossa última aula da matéria de igreja. Espero que vocês tenham gostado até aqui. E hoje a gente vai fechar esse assunto falando um pouco mais, até mesmo retomando aquilo que a gente já falou semana passada, sobre a preparação da igreja para a volta de Cristo. Tá? Então, assim, a gente falou da história da igreja, na aula 2 a gente focou mais na reforma protestante, mas a gente falou, né, de alguns conceitos bíblicos aí do que seria a igreja no coração de Deus. Na aula passada a gente falou de nós como igreja, né, falamos de dons, ministérios, como nós, né, juntos, unidos, formamos o corpo de Cristo, como isso é importante, como a Bíblia traz essa imagem não, né, usa a própria figura de linguagem do corpo para falar da igreja, e nessa aula 4 a gente vai falar um pouco mais sobre a preparação da igreja. Então, no final da última aula, a gente até falou sobre as bodas do Cordeiro, sobre a parábola das 10 virgens, né? Não sei quem se recorda. A parábola fala das 10 virgens, onde 5 estavam preparadas, né, com óleo na candeia, mas as outras 5 não, elas não tinham, e aí quando o noivo chegou, elas não puderam acompanhar o noivo. Quer falar alguma Não, coisa já? pode prosseguir. Então tá, olha só, sobre esse assunto da preparação, tem um versículo que tem tudo a ver com essa parte das 10 virgens, que a gente lê separado ou passa batido, e talvez por não entender tão bem o contexto do judaísmo, né, que tem por trás dessas duas passagens bíblicas, a gente não entende a integridade, aquilo que Deus está falando. Então, eu trouxe aqui, ó, em João 14, versículo 2 e 3, está escrito assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Eu não sei vocês, mas você já se perguntou, que história é essa de Deus preparar um lugar? Porque imagina o que Jesus está Já, fazendo. já. E quando eu era criança, Empreiteiro. eu lembro que tinha toda coisa lúdica, né, para explicar para as crianças. E aí falavam assim: Jesus está fazendo uma casa de ouro para cada um de nós. E aí eu ficava imaginando, né, eu morando numa casa de ouro, porque é um pouco engraçado, na verdade mesmo, a gente pensar que, ué, então tá preparando uma morada para mim, mas o céu já não existe, já não está pronto. Por que que ele tem que ir preparar, né? Então isso sempre ficou assim na minha cabeça, mas aquela história, né? Amém, tá na palavra, porque vai ter uma preparação aí, mas entender a fundo, não entendia tanto, né? Jesus vira empreiteiro, né, no céu, Vai lá construir casa para todo mundo. enquanto a igreja não sobe. Na verdade, quando a gente vai analisar o contexto dessa frase, a gente precisa pensar no casamento judaico, né? Então, como que era antigamente? Então, assim, primeiramente, o pai, né, do rapaz ali, que iria se casar, ele escolhia a noiva, né? Então, ele conhecia a noiva, ele definia até mesmo o preço, porque Tinha um... naquela época não, o judaísmo tem isso até hoje, Sim. na verdade, tem estipulado um valor, né, chamam muitas vezes de dote, como... Um exemplo legal para contextualizar isso é quando a gente vê Abraão mandando o servo dele voltar lá na sua cidade natal para buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Né? Abraão já estava sentindo que ele ia partir, né? Ele queria deixar o seu filho casado com alguém que colaborasse para o propósito de Deus, inclusive, né? Que seria aquela linhagem daquela promessa que Deus tinha feito. Então, ele manda esse servo e faz ele jurar, né, que seria uma moça do povo, enfim, tem todo esse relato na Bíblia, a gente conhece.
mas então era o pai do noivo, né? E aí já começa a fazer algum sentido para a gente. O pai do noivo escolhia a noiva para o seu filho, né? Aí pode continuar. Sim. E essa questão de ter um preço, um valor, até hoje na cultura judaica, está associada também a assim, caso aconteça do noivo largar a noiva, querer se divorciar, né? Existe esse valor aí para isso acontecer. Então ele compra, isso é uma forma de vínculo, né? De compromisso. A gente, na nossa cultura, a gente até por questões já mais ocidentais mesmo, que a gente vê discussões, enfim, em torno de polêmicas mesmo, né, em razão de certos termos, mas naquela época a noiva a figura ela é minha, ela é uma propriedade minha, porque eu comprei, eu paguei o preço por ela, né? Então isso dava realmente a esse noivo alguns direitos. Essa noiva não poderia ser infiel, porque ela foi comprada, né, por bom preço. Essa noiva, ela precisaria aguardar o seu noivo, né, que a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, porque havia um contrato ali, uma aliança que já tinha sido firmada, né, de que ela pertenceria exclusivamente a esse noivo. Até uma ideia que hoje em dia também está ficando um pouco perdida, da exclusividade do casamento, né? Porque, na verdade, não era para casar e ter vários casamentos. A ideia original, o plano de Deus, é que seria um homem para uma só mulher para o resto da vida. E ali no judaísmo, eles entendiam isso dessa forma. Então já se assinava um contrato mesmo, né? Fazendo essa promessa de que essa noiva pertence a partir de agora àquele noivo, né? E não pode se desvincular dessa aliança de maneira alguma, exceto no caso, né, nas hipóteses ali de repúdio que a lei judaica estabelecia. Sim. E aí nesse caso, né, o que acontece? O noivo ele vai, depois que o pai escolhe, ele volta, né, fala, filho, ó, tal noiva, tal preço, fechou. Vai lá você agora. Aí ele vai até a noiva, ele entra na casa dela, esse detalhe da casa é muito importante. E eles assinam ele paga o dote, ele paga o preço pela noiva, e eles assinam um contrato que chama Ketubá. Esse nome aí é bem Guardem esse nome, é bem marcante, bem importante. Esse Ketubá, esse contrato, é justamente o que a Bruna acabou de falar, né? Então é ali onde está definido o preço da noiva, o pacote, né? Noiva, pacote de fidelidade, mas assim, não é o casamento ainda. Então, até quando a gente vê José e Maria, né, que a Bíblia fala que eles eram noivos, provavelmente a Bíblia estava falando disso, né? O Ketubá já tinha sido assinada, né? Já era um compromisso. Já tinha comprado a noiva. E aí estava provavelmente estruturando ali como que seria para eles viverem juntos, né? Sim, exatamente. Então, assim, quando o noivo vai embora por um tempo, e ele vai preparar o lugar onde eles vão morar. Né? E a partir daquele momento, a noiva ela fica esperando pelo noivo 24 horas por dia, né? Então ela acende uma candeia, coloca na janela da casa, então todo o povo que passava ali sabia: aqui tem uma noiva, tem uma virgem prometida, e eles faziam festas, cantavam, se alegravam quando viam essa candeia. Então eles já sabiam, todo mundo sabia que ali tinha uma noiva. A noiva, ela nem dormia mais de camisola, tipo, não colocava então um detalhe legal, né, disso também, de que ela tá sempre arrumada agora. Por quê? Isso é um pouco também difícil de imaginar hoje com essa tecnologia toda, mas pensa que era uma cultura, um lugar, um momento da história que as pessoas andavam a pé, né, de jumentinho, se tinha já alguma condição um pouco melhor, talvez ali uma carrocinha. Então, o noivo realmente, dependendo do momento em que ele saiu para buscar sua noiva, ele poderia chegar no meio da madrugada, ele poderia chegar num horário super aleatório, e a noiva ia estar lá desprevenida quando o noivo chegasse? Não, ela estaria pronta. Desculpa aí que eu fiz Mas essa coisa da arrumação é muito importante. Sim, a noiva, ela tinha que estar preparada, porque o noivo podia chegar a qualquer horário, inclusive até de madrugada. E aí, quando
o noivo volta, ele não entra mais na casa, ele não precisa entrar mais. Ele chama a noiva do lado de fora, e aí, assim, ela tem que sair. Por isso que é tão importante a candeia estar acesa, né? Que é o aceso simboliza justamente a noiva vigilante que está ansiosa ali pela chegada do seu noivo. Bom, então, com esse contexto todo, a gente consegue entender. Ou seja, já tinha um preço estipulado, né, que a igreja de Deus, ela seria comprada por Cristo, ou seja, a própria morte de Cristo, o sangue de Cristo. O pai elegeu a noiva do filho, né? A igreja. Sim, né? o pai já é na criação do mundo, provavelmente eles já estavam conversando sobre isso, né? Tipo, Sim. vou criar, vai pecar e você vai lá resgatar, você vai pagar vai... o preço para ter ela de volta, né? Exatamente. E aí, né, quando é o momento que nós assinamos o Ketubá? É quando a gente quer se comprometer e decide se comprometer com Cristo. Então, a gente assina o próprio Ketubá. Quando a gente reconhece o Quando a pagamento, né, desse gente dote. fala, né, Senhor, eu te recebo como Senhor, a gente fala Senhor no português e a gente até perde a noção dessa palavra. Senhor para a gente é um velhinho, né? Uma pessoa de mais idade. Mas quando a gente fala eu te recebo como Senhor da minha vida, eu estou dizendo assim, eu te recebo como dono da minha vida. A partir de agora, eu não sou mais minha propriedade, eu não mando mais em mim mesma. Eu vivo para agradar o meu dono, o meu senhor, né? Então, é bem importante isso. Então, quando a gente fala que aceita Jesus, a gente está comprometendo com ele nesse ketubá. A gente está falando, ó, a partir de agora eu sou sua noiva, né? E eu estou aguardando você voltar, eu vou me preparar para isso. Sim. E essa ausência, né, temporária do noivo, é daí que Jesus provavelmente assim acaba tirando essa coisa de eu irei e vou preparar. O que Jesus está preparando exatamente a gente não sabe, né? Mas com certeza tem a ver com esse contexto do casamento judaico. E aí a candeia acesa, que a gente falou, né, tem tudo a ver com a parábola das 10 virgens, então tem que manter o candelabro cheio de óleo, que a gente entende como a unção do Espírito Santo, né? O Espírito Santo ali Nos mantendo frequentemente, acesos, né? isso, renovando a nossa aliança com ele todos os dias. E aí, por último, quer falar do que ele chama para fora. Isso. Então, é quando esse noivo chega para buscar essa noiva, ele arrumou tudo, ele não entra mais na casa da família novamente. Todo mundo já está sabendo, porque tem uma candeia ali, né, sinalizando que tem uma prometida. Então, ninguém acha isso estranho. O noivo vai, do lado de fora da casa, ele chama essa noiva, e essa noiva precisa estar pronta para ir com ele, né? E aí é aquela coisa, nenhuma noiva quer estar de pijama, com o cabelo despenteado, ela está realmente pronta para, a qualquer momento que ele chamar, ela ir e viver com ele para sempre, né? E assim é a figura de Cristo. Essa parábola das 10 virgens, ela é muito preciosa, é carregada assim, né, Mi? De muita revelação a respeito do que o Senhor quer de nós. Porque se a gente pensar nas 5 virgens insensatas, elas foram compradas também. O preço foi pago pelas 10, vamos chamar assim, né? Mas elas não valorizaram isso, não se atentaram ao compromisso, né? De ter que estarem prontas. E a candeia simboliza, como a Michelle falou, né? A figura do Espírito Santo, porque é ele que nos mantém alertas esperando, né? Porque vocês já devem ter ouvido a expressão, quando o crente está meio afastado, assim, de Cristo, né? Ele fala, ai, eu estou meio frio espiritualmente, né? Bem comum de ouvir. Por quê? Porque quando a gente está conectado com o Espírito Santo, a gente se sente aceso, a gente se sente alerta, né? O tempo todo. E realmente não há como aguardar esse noivo sem essa candeia, né? Então é muito precioso mesmo. Sim, isso de entrar na casa e depois não entrar na casa, então, o que é a casa que a gente está falando? O próprio planeta Terra mesmo. Sim. Então, para entrar no planeta, a gente tem que nascer, né? Vamos dizer assim. Então, Cristo, ele nasceu, entrou na casa, né? Só que na volta, ele não entra, o noivo não entra, ele chama lá de fora, né? Que é como nós entendemos. Então, Cristo vem buscar a igreja, mas ele não nasce de novo. A Bíblia fala que da mesma forma, né, que nós
que nós, né? Que as pessoas da época viram ele subir, é como ele virar. Então, Sim. ele foi levado assim pelos céus, nuvens, né? pelas nuvens. Então, é da forma que a gente acredita que ele vai voltar. Ele não entra mais, e esse é um dos motivos que a gente está preparado, porque A hora que ele gente chamar, vai subir. tem que estar pronto, né? Marcelo falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ele colocou um comentário. Nosso tempo é limitado. Um dia vamos morrer ou Jesus vai voltar. Ninguém sabe quando seu tempo na Terra acabará, mas quando esse dia chegar, não haverá mais oportunidade para arrependimento. Nosso já estará selado. Por isso precisamos agir já. Amém, exatamente. Aí eu coloquei aqui para vocês a foto de um ketubá, né? Esse que é o contrato. E aí, assim, só uma curiosidade, eu vou mostrar aqui. Não sei se a maioria está conseguindo acompanhar o. Ai, tirei. Tá aqui. Até hoje em dia, né, existe esse contrato na Muito cultura bonitos, né? judaica, e as pessoas até comercializam a arte do ketubá. Então, assim, Cola, a gente faz os nossos convites, né, de casamento aqui. isso, eles adquirem a arte para o seu ketubá, não sei se isso fica exposto normalmente em algum lugar na casa dos judeus, mas uma outra coisa interessante é que o ketubá ele é tão importante que duas pessoas não podem ficar casadas sem. Eu sei que é óbvio, né, porque é o contrato de casamento deles, mas assim, de maneira que se eles perderem ou se tiver um incêndio, queimar o Ketubá, eles têm que providenciar imediatamente uma segunda via, porque eles não podem ficar sem. É uma coisa assim muito séria para a cultura judaica. Não é igual a gente, né? Tem gente que perde a certidão de casamento e nunca mais vai atrás. Ah, eu sou casada, tá certo. Para eles, não. É algo muito importante mesmo. Exatamente. Então, só de curiosidade, tem várias E é caro, artes. né, Mi? Você viu aí os preços, né? Ah, é caríssimo. Eu cheguei a ver, tipo assim, $250 um ketubá. Se bem que pensando na nossa certidão de casamento, pau a pau. Eu paguei acho que R$ 500 na certidão de casamento. É isso aí, né? É isso mesmo. Legal. Só para curiosidade mesmo. Só complementando o que a Mi falou de essa coisa de que Cristo subiu entre as nuvens e da mesma forma ele voltará, né? Apocalipse 21 fala: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Né? Então, assim, aqui fala de uma nova cidade. Jesus não vai mais se contaminar com o mundo outra vez. Ele veio uma vez para fazer o contrato de casamento, né, com essa noiva que o aguarda, e agora ele vai chamar, né, de fora da casa, vai tirar essa noiva dessa casa antiga e vai levar para a casa que ele edificou para ela, né, que é essa nova Jerusalém. Ai, gente, não é apaixonante a palavra? Eu fico assim já. Nossa, é demais. A gente não pode esquecer disso. Nós temos um ketubá assinado, um compromisso, não somos mais donos de nós mesmos, nós somos propriedade de Cristo. E pensando só na questão da propriedade também, quando o homem pecou, né, o homem e a mulher, para quem eles entregaram o seu direito de, né, quem virou o senhor deles? Satanás, porque eles confiaram no que Satanás disse e desobedeceram a Deus. Então, Jesus vem ao mundo, né, e pergunta, qual que é o preço para eu comprar de volta, né, aquilo que já era meu, porque foi meu pai que criou, né, o sangue. Então, não se trata de um mero dote, né, de uma mera oferta, mas se trata do sangue dele, né, do seu próprio corpo tendo sido oferecido por nós como preço, né, para que nós fôssemos a sua noiva, para que nós tivéssemos esse compromisso com ele, né. Enfim. Legal. Eu queria ler com vocês texto em Ezequiel 16. Me dá um oi aí, quem está com a Bíblia, por favor. Só para eu saber, porque a gente vai ler um pedação. Meio longo esse trecho, mas vale muito a pena. Particularmente, é um dos textos, assim... É que eu sou suspeito de falar da palavra, né? Que tudo tem texto preferido. Mas esse é um dos textos... Eu acho que, assim, é o top 1 para mim, o texto mais impactante, assim, que eu já li, que eu fiquei chocada quando eu li na Bíblia. É esse trecho de Ezequiel 16.
Tem alguém aí que vai se voluntariar para ler com a gente ou estão todos de ouvintes hoje? Eles estão aqui. Ezequiel 16. Isso, Só um minutinho. beleza. A gente vai ler todo mundo junto, porque vai ter um pedação para cada um. João Cássio. Marcelo, você pode ler também? Posso te colocar na escala aí, na leitura? Pode. Legal. Eu começo no versículo 1. Isso, lê pra gente do 1 ao 8. Certo. Pode começar lendo do 1 ao 8, aí a partir do 9 ao, deixa eu ver. Do 9 ao 19 pode ser o Marcelo. O João Cássio. Desculpa. Do 9 ao 19, o João Cássio. Então... O Marcelo começa então? Ai, Bruno, você tá confundindo. Não, mas era o Marcelo que ia começar, não era? Peraí. Não, eu. Era eu. Desculpa. João Cássio, então. João Cássio começa. Do 1 ao 8, aí depois o Marcelo do 9 ao 19, aí a gente termina aqui. Beleza. Vou iniciar então. Beleza. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor. Bom, eu vou ler de acordo com o que está na minha Bíblia aqui, tá? Tranquilo. Assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e a tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua alma no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disseste: ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei de juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Legal. Marcelo, você continua no 9 ao 19? Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de bordadura e te calcei com pele de texugo e te cingi de linho fino e te cobri de seda e te ornei de enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa e pendentes nas orelhas e uma coroa de glória na cabeça. E assim fostes ordenada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino, e de seda, e de bordura. Nutriste-te de flor, de farinha, e de mel, e de óleo. E foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha.
e correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíste e todo o que passava para seres sua, e tomaste das tuas vestes, e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagem de homens, e te prostituíste com elas. Até aqui 17? É até o 19. E tomaste as tuas vestes bordadas e os cobriste, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, e a flor de farinha, e o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas, em cheiro suave. Assim foi, diz o Senhor Jeová. Legal. Aí, só para finalizar, além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e os sacrificou às imagens para serem consumidos. Como se não bastasse essa sua prostituição, você matou os meus filhos e entregou essas imagens como oferta pelo fogo. Em todas as suas abominações e nas suas prostituições, você não se lembrou dos dias da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se no seu sangue. E depois disso, o Senhor continua falando, né, da Jerusalém adúltera. Quando eu leio esse texto, assim, eu fico, nossa, eu tenho vontade de chorar, porque é exatamente como eu me sinto, assim, da onde Deus nos tirou, né, envolvidos ali no sangue, praticamente podridão, né? na podridão, largados, abandonados, sujos, e Deus nos pegou, nos lavou, cuidou de nós, nos criou, nós crescemos, e, e por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque esse é o coração de Deus. E como ele fica triste, como ele enxerga, sabe? Quando a gente eventualmente vira as costas para ele, ou abandona a fé, e aí a própria palavra, né, fala disso como uma prostituição, como Uma infidelidade, né? tipo assim, Um adultério, que é forte, né? e até as coisas, assim, é uma coisa que a gente tem que ter muito temor, até as coisas que ele usou para nos enfeitar, tipo, ele fala, né, dos presentes, os braceletes, as joias que ele deu, foi com elas que Israel, né, acabou fazendo imagens para se prostituir, para adorar. Então, assim, como é perigoso, sabe, a gente pegar e usar até mesmo que foi Deus que deu para tornar aquilo assim um foco de idolatria na nossa vida. Então, esse texto particularmente mexe bastante comigo, assim, eu acho muito importante a gente ler, porque ele revela assim certinho qual que é o coração de Deus quando a gente erra, né? Quando a gente erra, não assim o pecado acidente, né? Mas quando a gente abandona a fé ou quando a gente acaba deliberadamente pecando. Quando a gente também endurece nosso coração, né? É clássico aquele exemplo de a pessoa chega na igreja, né? Cheia de dificuldades, aí vamos orar para a pessoa conseguir um emprego, por exemplo, né? Aí ora, todos os irmãos orando, aquele mover, aquele quebrantamento, né, diante do Senhor. Aí Deus dá um emprego, a pessoa começa a crescer ali na vida profissional e de repente, ó, se endurece com aquilo, né? Então eu gosto sempre muito sempre que eu estou lendo a palavra, é claro que tem questões que são específicas mesmo, que aconteceram naquela época, mas eu sempre gosto de pensar assim, como que isso se aplica hoje para mim, né? Então, o que Deus está me dando e que eu tenho que tomar cuidado para isso não virar um motivo para me afastar dele, né? Acho que o pastor Samuel também falou sobre isso,
aquela pregação que ele falou sobre o Deus da obra, né? Que às vezes a gente só quer a obra de Deus, mas a gente não quer o Deus da obra. A gente quer as bênçãos de Deus, mas se esquece de amar o Deus que abençoou, né? E de se relacionar com ele como uma pessoa, né? Como alguém que nos ama de fato. É isso. O Marcelo Lubeli, ele falou, né, tudo isso até, ele colocou no final uma coisa chave, né? No entanto, nos últimos dias o Senhor estabelecerá novamente seu convênio com ela. Amém. Nós Amém. cremos na restauração de Israel. Amém. Legal. Agora, eu trouxe aqui um slide, tem tudo a ver com o que a gente vai falar. A gente vai entrar agora na parte sobre as cartas à igreja apocalíptica, né? Mas as 7 cartas das igrejas em Apocalipse, Isso. né? Que está no livro de Apocalipse. Entendendo que essa igreja representa essa noiva que precisa estar pronta para quando esse noivo vier buscá-la, né? Entendendo agora toda essa figura, então a gente vai entender aqui quais foram os alertas, né? Que o próprio Senhor deixou para que a gente tomasse cuidado e estivesse de fato preparados, né? O que é essa preparação? Uma noiva, eu, por exemplo, lembrando do dia do meu casamento, eu acordei cedo, fui lá, né, fazer uma maquiagem, eu preparei o vestido meses antes, né? Eu queria que fosse tudo perfeito, que fosse um dia perfeito para, né? Não queria chegar diante do meu noivo com o cabelo bagunçado ou sei lá, né? Sem uma joia para me enfeitar, enfim. Eu preparei tudo, né? E a noiva de Cristo, como que ela deve se preparar? E aí o livro de Apocalipse traz vários alertas, né? Várias coisas que a gente precisa estar atentos, né? Para que não venham atrapalhar essa nossa preparação. Exatamente. As cartas às igrejas em Apocalipse, a gente pode, com certeza, assim, tem muitas maneiras de se ler, né? De se Sim. interpretar ou de extrair ali aquilo que Deus quer falar conosco, como a Bíblia inteira, na verdade, né? Sim. Então, assim, a gente vai falar, claro, desse aspecto pessoal, né, que é receber na carta para si, né? Então, quando a gente lê lá que abandonaste o primeiro amor, é para nós, claro, pessoalmente, para nós Indivíduos, né? Indivíduos, para nós estarmos constantemente avaliando o nosso coração e retomando ao primeiro amor, caso necessário, se arrependendo, né, seguindo as orientações da própria carta. Mas também, em paralelo, a gente vai falar trazendo uma visão escatológica, que fala, né? Falando um pouquinho aí dos fins dos tempos. Mas a gente não vai entrar em muitos detalhes, porque vai ter o módulo, né, de estudos do fim dos tempos, então a ideia não é aprofundar tanto, mas a gente quer fazer uma associação, e por isso que eu coloquei esse slide aqui, que foi o slide da primeira aula, com os tempos da igreja, tá? Então, mais uma vez, assim, é uma das leituras que se faz acerca, né, desses tempos escatológicos. Não, a gente não quer trazer aqui, o que é certo, é isso. Na verdade, quanto mais o tempo vai passando, a gente vai entendendo melhor as coisas que Apocalipse, né, que João escreveu em Apocalipse. Então, não é para trazer um debate, ou engessar, que você isso. acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação? Não vai? Não é esse o objetivo. Até uma questão, só rapidinho, mas de quando tem-se uma certa divergência a respeito da interpretação, né? Eu percebo que a gente tem uma tendência, às vezes, então eu não vou nem ler, porque, né, eu já passei por isso, estou falando de mim. Então, eu não vou ler Apocalipse, porque eu não entendo nada, e tem gente que fala de várias formas a respeito disso, né? Então, eu prefiro não ler. Ou de ler e, muitas vezes, também tentar explicar o que nem a Bíblia deixou claro, né? Então, nenhum desses dois extremos, né? Eu gosto muito daquela frase que diz, né? O que a Bíblia não afirma com clareza, não podemos afirmar com certeza, né? Então, é isso. Mas existem algumas coisas, sim, que estão muito claras aqui, né? E que a gente quer, sim, compartilhar com vocês. Porque, como eu falei, quando a gente negligencia
alguma coisa da palavra, a gente está negligenciando algo que Deus falou e que Ele queria que nós entendêssemos, né? Então, é isso. Eu queria só trazer isso no sentido de nos despertar e nos encorajar mesmo. Desculpa, arranhei ela aqui. Tão animada falando. Band-aid. Mas tá tudo bem. Então, gente, ó, a gente falou das fases da igreja, a gente falou da fase da igreja apostólica, só recapitulando bem rapidinho. A igreja apostólica, que é aquela igreja aquela fase da igreja, né, logo depois da ascensão de Cristo, com os apóstolos. Os primeiros apóstolos, discípulos, né, saíram pregando o evangelho depois que Jesus subiu aos céus. Exatamente. Aí depois vieram as perseguições imperiais, então desde Nero, toda aquela história que a gente conversou, né, a igreja foi muito perseguida, muitos cristãos morreram, etc. Depois veio a parte da igreja imperial, então ela nasceu a partir de Constantino, né? Constantino foi aquele cara super importante que acabou ordenando que essas perseguições cessassem. Né? Ele era mais ou menos crente, vamos dizer assim, que tinha muitos problemas, mas ele pelo menos trouxe assim, esse alívio, né, das perseguições para a igreja. Aí entrou a fase da igreja medieval, eu coloquei até entre parênteses a igreja romana. Quando a gente fala igreja romana, a igreja católica, então aí que começaram os primeiros papas. Chamado também período das sombras, né? Por ser um momento em que a igreja centralizou mais para si a palavra, né? Eram os papas que diziam, né, o que estava escrito, eles que determinavam algumas questões ali, não era uma coisa que todos tinham acesso, né? Então, chama-se de Idade das Sombras também, né? Sim. Aí veio a Igreja Reformada, com a Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero, a gente falou bastante disso. Tiveram os outros reformadores também na Suíça e na... Alemanha? Martinho Lutero na Alemanha, Suíça, Inglaterra. Ah, é verdade. Então, esqueci. Aí teve todo aquele período e a gente falou um pouquinho da igreja atual. Então, olha só. Depois a gente vai montar o quebra-cabeça aí, tá? Então, só guardem essas informações. As 7 cartas para a igreja em Apocalipse. Vocês lembram quais são de cor? Eu lembro disso aí, caiu numa gincana uma vez de concurso, tipo, escola bíblica de férias. Aí eu perdi a gincana porque eu não lembrei o nome das 7 igrejas. Era essa a pergunta final, assim, para decidir quem que ia ganhar. Então vamos ver agora se você mesma sabe. Não me exponha. Se ela vai conseguir lembrar de todas. Vamos lá. Ai, meu Deus, sem olhar. 7. Éfeso. Não vou saber na ordem, né? Não, tudo bem. Vai. Éfeso. Tiatira. Olha, eu conferindo porque eu não lembro. Tiatira. Esmirna. Filadélfia. Ai, meu Deus. Pérgamo. Olha, é difícil de A lembrar. última. Laodiceia. Laodiceia, me ajudem. E Sardes. Mas eu olhei, bati o olho aqui, não vou mentir, né? Misericórdia. Bati o olho aqui, Sardes. Não é fácil, não, é uns nomes meio complicados, né? Mas são aí as 7 igrejas. Na ordem, a Bíblia cita Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui está a localização geográfica. Sei lá porque eu coloquei isso, mas... Como que a pastora ela falava? O carteiro saiu. Conta uma historinha assim, vai ficar mais fácil de entender. Tem uma pastora que fala disso, né? Fala que ele passou... Saiu de Éfeso, foi para Esmirna. Deixa eu até pegar o meu pointer aqui. Será que você desenha ele, né? Ele fez esse caminho aqui, ó. E aqui está a ilha de Patmos, onde João foi exilado, né? O apóstolo João. E recebeu as revelações de Apocalipse. Legal essa ferramenta também. Curti também. Então, não. Já não deu certo. Mais. Legal. Então, a primeira igreja que a palavra fala é a igreja de Éfeso.
Vamos ler? Nossa, vamos ler coisa pra caramba hoje, hein? Éfeso é Apocalipse 2, né? É Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, essa primeira igreja de Éfeso, a gente consegue enxergar, né, toda essa questão de que é uma igreja que trabalha, uma igreja que faz, né? A Bíblia fala aqui, ó, conheça as obras que você realiza, então, uma igreja ativa, uma igreja esforçada, uma igreja perseverante, que não tolera os maus, ou seja, uma igreja posicionada, uma igreja santa, só que, né, fala do primeiro amor. Então, assim, esse é o primeiro alerta que a gente tem. Então, a gente consegue enxergar que essa igreja é a igreja apostólica, né? É a igreja dessa fase do apostolado que a gente comentou. Então, é uma igreja que é uma igreja fiel, mas ao mesmo tempo a Bíblia já começa alertando, né, da necessidade dessa igreja vigiar para não abandonar o primeiro amor. Ah, vai terminar a chamada em 5 minutos. Vamos trocar, galera? De link? Todo mundo? Beleza. Até já, no próximo link. Aí, voltamos. Quer falar mais alguma coisa sobre a igreja de Éfeso? Quero. Uma coisa interessante que a gente observa aqui, quando ele fala... tá. Uma coisa interessante que é dita aqui nesse texto, né, é que ele fala, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. Aqui é um simbolismo de uma totalidade, né? Então, cada estrela representaria uma igreja. Quando ele fala que tem as 7 estrelas na mão, ele está falando que ele tem a igreja nas mãos dele. E que essa igreja, por que essa igreja deixou o primeiro amor, né? Por muitas vezes se esquecer que o controle de tudo, antes de qualquer coisa, está nas mãos do Senhor, né? Então, e isso aí, a história que eu falo, né, de trazer sempre para os momentos atuais, ela já vai colocar, já vai projetar a apresentação de novo. Compartilha na tela. Acho que era isso que ele queria falar. Obrigada.
Então, só concluindo esse ponto, é muito fácil a gente, às vezes, se perder fazendo muitas coisas para o Senhor, mas deixando de amá-lo, né? E até uma coisa que eu mesma estava comentando com a mim, que eu preciso me lembrar sempre, porque às vezes a gente se sente responsável até demais, né? Por coisas que estão na mão do Senhor. A igreja é dele, em primeiro lugar, né? A nossa missão é amá-lo de todo o nosso coração e viver para agradar o coração dele, mas nunca deixar que isso faça com que a gente se perca, né? Então é muito legal pensar isso. O Senhor não perdeu o controle da sua igreja, estão nas mãos dele, né? Mesmo que aos nossos olhos algumas coisas que a gente vê pareçam até escandalosas, né? Nossa, a igreja está perdida. Eu ouço às vezes algumas pessoas falarem isso e eu fico com muito temor no meu coração, porque a palavra diz que ele não perdeu o controle da igreja, que a igreja está nas mãos dele, né? Então, só esse adendo mesmo que eu acho muito importante. Fala da autoridade do Senhor sobre a igreja, né? Legal, verdade. Bom, a próxima igreja calma aí, deixa eu... O celular tá... Esmirna. Esmirna. Quer ler Esmirna? Vou ler, é pequenininho, não vai saber. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Continua aqui, tá, gente? Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8, para quem está acompanhando. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. É isso. Sobre a igreja de Esmirna, era eu que tinha que comentar, né? Tem um roteirinho, né? Esqueci. Mas eu achei muito legal, uma curiosidade, a gente falou da igreja perseguida na época ali do Império, né? E sobre a igreja de Esmirna, o bispo dessa igreja, um dos primeiros bispos, se não o primeiro, eu não vou poder afirmar agora com certeza, foi Policarpo. E eu não lembro se a gente chegou a citar ele na primeira aula, mas esse bispo ele foi queimado vivo, né? Aquelas luminárias humanas que eles faziam, que a gente citou na primeira aula, era o bispo da igreja de Esmirna. E ele teve o relato, né? Conta a história assim de que ele teve um sonho mesmo de que ele morreria pelo Senhor, né? E quando ele foi chamado, né, que aí era chamado, acusado, enfim, pediam para que a pessoa negasse o Senhor, algumas pessoas tentaram adverti-lo, falaram, olha, que mal que tem negar, falar que César é seu imperador e viver sua vida tranquilo, né, salvar a sua vida. Mas ele, diante de todos, ele fala assim, né, eu sirvo ao Senhor há mais de 80 anos e ele nunca me faltou. Como eu agora poderia, né, blasfemar contra o nome dele? Então, e ele declara em praça pública, né, que caiam os ateus, ou seja, que caiam aqueles que não confessam o Senhor, que não reconhecem o Senhor Deus, né? E ele morreu dessa forma. Então, achei interessante citar, porque às vezes a gente não liga, né? Eu mesma, eu sou muito curiosa, então eu fico pensando, qual que é o período histórico disso aqui? O que estava acontecendo no mundo, né, quando isso aqui foi dito? E o próprio João, né, que também ali viveu ainda nessa época, que estava exilado, então foram muitas perseguições, de fato, muita coisa aconteceu nessa época, né? E aqui, só uma última coisa para concluir essa fala, eu acho importante que ele fala, né, que das provações que essa igreja passaria, da perseguição, e que aqui, não sei se vocês percebem, o Senhor não está prometendo livramento para essa igreja. Ele não está falando assim, olha, vocês vão ser perseguidos, mas fiquem tranquilos, porque eu vou livrar vocês. Não, aqui o Senhor está dizendo claramente que essa igreja passaria por perseguições, né, para serem postos à prova,
passariam por grande tribulação, e eu acho legal que ele fala assim, eu sei, eu conheço a perseguição que vocês têm enfrentado, mas isso colocará vocês à prova, sejam fiéis até quando? Até eu livrar? Não, até a morte, né? E eu lhes darei a coroa da vida, que foi exatamente esse exemplo que eu citei, né, do bispo Policarpo. Então, fala de uma, voltando para a figura da noiva, né? Fala de uma noiva que é tão apaixonada pelo seu noivo que ela está disposta a tudo, né, que for necessário para estar pronta para encontrá-lo, né? Que nada seja encontrado de mancha, de impureza, inclusive nada que faça o nosso coração desviar, né? E essa é a característica dessa igreja de Esmirna, é o que Deus pede para ela. Esteja pronta para se sacrificar se for necessário, e eu te darei a coroa da vida. Sim. Todas essas cartas, elas começam com, vamos dizer assim, Jesus se apresentando de alguma forma, né? A gente tinha lido em Éfeso, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A Bruna explicou, né? É aquele que tem a igreja nas mãos, então é a primeira forma de apresentação de Cristo para a igreja aqui, né? Nas cartas, é dessa forma. E para a igreja de Esmirna, tá escrito assim: o primeiro, né? Tipo, eu sou o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, normalmente a gente vai ver ali no começo das cartas uma apresentação com uma solução, assim, sempre mostrando que Deus está acima, né, de tudo que ele vai até relatar ali mesmo. Então, assim, ele já está falando, tipo, a igreja perseguida, a igreja que estava enfrentando a morte, enfrentando, assim, para se entregar para a morte, não é se enfrentando para tentar viver, não. Uma igreja que estava se entregando para a morte, para não negar a Cristo, uma igreja focada na vida eterna. Até colocar aqui no slide também, que a Bruna não comentou, historicamente, os historiadores falam de 1.200 cristãos que foram jogados de um penhasco abaixo em um dia, no outro mais 800. Então, assim, era uma igreja que estava, assim, estava apertado o negócio na época. E Jesus já se apresenta como aquele que morreu e ressuscitou. Tipo assim, não tenham medo da morte. Estão passando por isso? Eu sou aquele que morreu e ressuscitou. Opa! Não tenham medo da morte, né? Ai, e gente, gosto muito daquele texto de Hebreus que fala dos heróis da fé, né? A gente apelida assim. E que fala que alguns deles recusaram livramento na terra para alcançar uma recompensa superior, porque vislumbravam uma recompensa superior. Que coração é esse, né? A ponto de você falar, Deus, não precisa me livrar, eu estou disposto a tudo aqui na terra, sabe? Porque sabem a recompensa que os aguarda, né? É muito, muito legal mesmo. é um nível. É muito legal falar de igreja. Vocês estão ficando mais apaixonados pela igreja? Espero que sim. A gente é muito apaixonado pela igreja do Senhor Jesus, né? Vou ver aqui, tinha um comentário. Primeiro objetivo das cartas. Marcelo, muito participativo. Parabéns, Marcelo. Obrigada, Parabéns. Marcelo. Todo mundo está de parabéns. Mas é que o Marcelo sempre dá uns comentários legais. Deixa eu ver. O primeiro objetivo das cartas era se comunicar com as igrejas literais, satisfazer as suas necessidades naquele momento. O segundo propósito era de revelar 7 tipos diferentes de indivíduos e igrejas ao longo da história da humanidade e instruí-los na verdade de Deus. Perfeito. É isso aí. Bom, vamos lá. Próxima. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Isso. Pode falar. Você estava falando de Apocalipse, né? Então, eu penso assim, que, tipo assim, as 7 cartas é tipo um comunicado para a humanidade, entendeu? Tipo assim, ninguém vai escapar. Não só fala tipo de julgamento, mas sim de alerta, né? Tipo assim, ó, foi falado tudo antes, né? Os profetas falaram, veio o meu filho Jesus e tudo. Então, tipo assim, a gente não tem como escapar, entendeu? Ninguém vai escapar. Tipo, isso vai ser lembrado, né? Então, às vezes, igual vocês fizeram um comentário no começo, às vezes você vai na igreja, dificilmente você vê algum pastor pregar sobre Apocalipse, né? Pega só algum comentário, outro aqui, mas pregar mesmo
às vezes, uma vez eu vi um pastor numa igreja e ele falou que às vezes muitos pastores têm dificuldade de falar sobre Apocalipse porque não está preparado, né? Aí, às vezes a igreja não está preparada para, né? Eu já vi muitos comentários, né, a respeito disso. E muitas pessoas, às vezes, os irmãos não estão preparados realmente para entender, né? Porque realmente, primeiro você falou de Ezequiel, exatamente, Ezequiel é muito forte, né? Fala um link bem aproximado mesmo com o Apocalipse, né? Então, eu acredito, eu penso assim, né? Que é simplesmente um comunicado que Deus deixou bem claro para a gente nessas cartas, né? Muito forte, né? Sim, legal. E como é forte mesmo. É forte. Vamos para a Pérgamo. próxima. Igreja de Pérgamo. Então, olha só. Eu vou ler. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Então, uma igreja que Satanás tem até um troninho. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque, amar as ciladas diante dos filhos. Amar não, né? Armar as ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí, em seu meio, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até ir sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa igreja, né, que Jesus se apresenta como a faca afiada de 2 gumes, a gente vê essa expressão na Bíblia, né, quando a própria palavra se apresenta como uma espada afiada a ponto de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Então, é uma igreja, a igreja de Pérgamo é uma igreja que tem a necessidade de uma separação, né? Tem alguma coisa que está misturada. Então, assim, a gente vê logo, né, a primeira citação sobre Balaão. Então, quem que era Balaão? Balaão era um profeta, né? Que foi contratado pelo rei inimigo do povo de Israel para amaldiçoar o povo, né? E aí Deus falava com Balaão para ele não fazer isso, né? Impediu Balaão. E por fim, né? No final de toda a história ali, Balaão chega para o rei, que é para esse Balaque, né? E fala para ele: olha, só tem uma forma de você desviar esse povo do Deus deles, porque o Deus deles é muito mais poderoso, então ele me impede toda vez que eu vou lá. É você fazer eles se casarem com as mulheres de vocês. É vocês inserirem os costumes de vocês lá no meio deles através das suas mulheres, através de alianças de casamento, porque aí eles vão se prostrar aos deuses de vocês, né? E foi essa a estratégia, né? Fazer o povo de Israel casar com mulheres estrangeiras, porque essas mulheres introduziram outros costumes, né? Trouxeram lá outros deuses e era uma coisa que Deus já tinha advertido o povo, né? Para não fazer. Então, mistura o povo santo, que estava separado por Deus, consagrado, se misturou com outros povos, com outras culturas, com uma idolatria não tolerada por Deus, né? Sim. Balaão, não sei se vocês já tiveram essa impressão lendo a Bíblia, mas ele confunde. Tipo assim, o ano passado eu e o Henrique, a gente leu a Bíblia toda, e aí foi uma coisa que teve uma confusão, assim, porque eu já tinha lido, assim,
quase praticamente a Bíblia toda, né, alguns anos atrás. Aliás, ao longo do ano a gente vai vendo, né? Mas assim, eu já tinha lido mais do que o Henrique, e aí eu já entendia mais ou menos quem que era Balaão, mas ele era a primeira vez assim que ele estava lendo na sequência e tudo mais, ele lia mais o Novo Testamento, então aí teve uma hora que eu falei, eu até fiz a pergunta assim de propósito, eu falei assim, o que você achou de Balaão, né? Profeta de Deus? Aí porque não amaldiçoou o povo. Tipo, e se você vê mesmo, você fica meio confuso, falando, parece que ele é de Deus, porque ele não amaldiçoou o povo, fala que ele ouve a Deus, porque no final das contas ele vai lá e Deus profetiza. usa a jumenta dele, né, para falar com ele, faz a jumenta parar no meio do caminho, que viu um anjo. Então, assim, a doutrina de Balaão também tem a ver com isso. Tipo assim, não tem posicionamento. É misturado, no final das contas. É inconstante, depende do lugar, da conveniência, né? Exatamente, essa palavra que usar. Ele é conveniente, ele vai pela conveniência. Ele vai pender para onde ele não vai ter chance de morrer, né? Porque se ele fosse contra o rei, ele provavelmente o rei, ele seria morto pelo rei inimigo, eu quero dizer. E se ele fosse amaldiçoar o povo, ele iria contra o próprio Deus, ele também não é besta. Então, assim, Balaão é um Zé Ruela, né? Melhor palavra que eu achei. Realmente é uma pessoa que é um simpatizante, né? E é uma figura que a gente enxerga muito hoje, a gente estava comentando, né? De pessoas que simpatizam com o evangelho, flertam com ele, né? É uma expressão bem feia, mas é verdade, é isso que acontece. Mas quando aperta um pouquinho, quando, né, precisa se posicionar, opa, não, aí vai pegar mal, né? Meu ciclo ali de amizades, enfim, né? E é essa doutrina de Balaão, que fica um pé no mundo, um pé na igreja, um pouco de santidade, um pouco de pecado, né? Até onde eu posso ir que eu não estou pecando, né? Qual que é o limite? E é um perigo isso, o João Cássio está comentando aqui. É muito perigoso isso, é muito perigoso mesmo. Sim. E a doutrina de Balaão é justamente o que a Bruna falou, é essa tática da indução ao pecado, né? Então, até uma igreja que estava caminhando, a gente veio da igreja de Esmirna, né? Vamos colocar assim agora na linha cronológica. A morrer, né? Uma igreja disposta a morrer, e foi a partir dessa doutrina de Balaão que começou a induzir ao pecado, a idolatria, a prostituição. A gente tem a doutrina dos nicolaítas também, que é mencionado. Uma das maneiras da gente entender isso são táticas para aumentar a arrecadação, né? Onde que a gente viu isso? Na história, a própria igreja romana e tudo mais. Na igreja católica também, com as indulgências, né? Exatamente. E assim, né? Aí trazendo de novo para os dias de hoje, né? Que também, infelizmente, existem, né? Lugares que também se aproveitam disso, negociam princípios da palavra por essas questões, né? Financeiras. Então, qual que é a nossa defesa, né? Como que a gente sabe se eu estou numa igreja séria mesmo ou numa igreja que está tendo mistura? Pela própria palavra, né? É a palavra e o Espírito Santo que nos ensinam, que nos fazem discernir todas as coisas, né? Glória a Deus que a gente tem aqui uma igreja, uma comunidade que está preocupada, inclusive, que cada um de nós conheça mais da palavra, né? Abre uma escola, né? Mas a gente sabe que o Senhor nos traz esse alerta porque Ele está falando para a igreja no mundo todo, né? E de pessoas que se infiltram dentro da igreja, trazendo doutrinas, às vezes, como essa aqui, erradas, incorretas, né? Para fazer com que o cristão venha negociar princípios, né? Venha negociar o preço que foi pago por ele já. Exatamente. A gente precisa muito da espada afiada de 2 legumes. Que corta tudo aí. 2 legumes. 2 legumes. Só uma última, uma curiosidade, né? Porque eu não entendia nada disso aqui, ó. E sobre, também no final, né? Jesus fala assim: ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei
uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, a Bruna falou que acreditava que essa pedrinha era um outro nome. outro nome que ela vai receber Que na ia glória. chamar, sei lá, Joana no céu, não sei, outro nome. Pode até ser que seja, não sei, né? Mas Da guerra. a gente estava vendo, né, que uma das explicações para essa parte é que, assim, antigamente, os homens irem na guerra, eles iam com um colar, com uma pedrinha com um nome escrito, o nome do seu amigo. Então, assim, hoje em dia, né, na guerra até tem isso, mas é uma plaquinha com sua própria identificação. Só que na ocasião não era o nome de um amigo. Porque se alguém morresse, eles iam olhar na pedrinha o nome de quem avisar, né? De quem ir atrás ali para comunicar a sua morte. E aí, quando a gente fala assim, né, com um novo nome escrito, então, assim, aqui, quando a gente morrer, a gente vai ter uma pedrinha com o nome escrito de Jesus. Não, A gente acredita que é isso, isso né? é mais... Faz mais sentido mais que sentido. ganhar um nome, né? Não sei. A Carmen comentou também, sim, apaixonante a história da igreja e a revelação que Deus faz na Bíblia. Ah, legal. Top, Carmen, isso aí. Pode para a próxima? Pode. Tiatira. Tiatira. Não, Tiatira, né? Tiatira. Se não teria assim. Melhor se ler. Quer que eu fale? Nossa, que grande essa. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as obras que você realiza. O seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança, as suas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Ou seja, acho que eu já vou comentando, né? Uma igreja trabalhadora, uma igreja que põe a mão na massa. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Ou seja, persevera muitos anos aí na imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adultério, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou o que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, então somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para começar, ele já se apresenta aqui como filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, ou seja, que enxerga todas as coisas. Então, assim, era uma ocasião que possivelmente ele estava sendo conhecido como filho de outra pessoa. Ele estava muito mais famoso sendo filho da Maria do que o próprio filho de Deus. Então, aí a gente já vê, né, que escatologicamente a gente provavelmente está falando justamente do período em que a Igreja Romana começou a anunciar, né, esse Jesus menino, filho de Maria, frágil, né, que precisa da mãe. que precisa da mãe. A gente comenta assim, né, com todo respeito, é claro, é uma religião, mas que não faz sentido, né, a retratação de Jesus como um garotinho, aquela imagem, né, de Jesus de fraldinha, frágil, quando a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus, digno de abrir os livros, aquele que pisou a cabeça da serpente,
né, que venceu a morte, que tem nas mãos a chave do inferno. E aí você olhando para aquele Jesus ali, né, Na manjedoura. na manjedoura, aí você fala, nossa, é esse aí que vai me salvar, né? Então, assim, uma imagem distorcida, entendam bem, né, o que eu estou querendo dizer aqui. Aqui nessa carta ele está falando exatamente isso, de uma igreja que está conhecendo o Filho de Deus através de uma imagem distorcida, de uma figura errada, né? Por quê? Porque tem uma Jezabel lá no meio deles, né? Quem que é essa Jezabel? O espírito de Jezabel, o que Jezabel fazia, né? Ela mandou matar muitos profetas. Foi o profeta Elias. Eu sempre confundo Elias e Eliseu, tenho que parar e pensar em quem que eu estou falando. Ela que mandou perseguir o profeta Elias, toda aquela história no Velho Testamento. Mas, ou seja, então assim, Jezabel, A Geza. o espírito de Jezabel é um espírito que vem tentar fazer com que o povo não ouça mais a palavra de Deus, tentar impedir que a palavra de Deus seja pregada, né? E ela matou muitos profetas, porque era da onde o povo ouvia a voz de Deus naquela época. Então, assim, ela se declara a própria profetisa, ou seja, alguém que parece muito, que é cristã, que Vai parecer algo até de Deus em certo aspecto, né? sim, afinal, uma igreja muito produtiva, que faz muitas obras, tem muita caridade e tudo mais, mas ela tira a voz de Deus de dentro da igreja e é só a voz dela, né, que reina ali. Então, acho que é isso. É isso. Tá. Podemos para o próximo? Podemos. Temos mais 3 ainda em 10 minutos, meu Deus. Vamos correr. Igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí a gente já vê, né? Se ele está se apresentando como 7 espíritos. Lembra, o 7 é a ideia da totalidade, não é a ideia de um monte de espíritos, tá? A gente vê isso no Apocalipse todo. Se ele está se apresentando como 7 espíritos, tá faltando espírito nessa igreja. já está faltando espírito. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Uma igreja que, rapidinho, né? Precisa de avivamento, né? Sim. Parece estar viva, mas já morreu faz tempo. As obras, né, são conhecidas, né? Deus reconhece. Os cultos parecem muito abençoados, muito cheio de gente, tudo maravilha. Só que por dentro, né, está morto. Fique vigiando e fortaleça o instante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, de que você recebeu e ouviu. Guarde, se arrependa. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Basicamente, gente, a igreja de Sardes é isso, né? Falta espírito para trazer a integridade a essas obras que essa igreja faz. Então, uma igreja que está agindo muito na carne. Mas tiveram pessoas santas, poucas pessoas, que não contaminaram suas vestes, né? E são possivelmente as pessoas que oraram e estruturaram a próxima igreja. Quer comentar? Vestes, é sobre as vestes? Que você fala? Não, já ia para partir para a próxima. Só fazer um comentário rapidinho sobre vestes. Que vestes na Bíblia fala muito da nossa condição diante de Deus, do nosso caráter. Então, lá no livro de Zacarias, se eu não me engano, capítulo 3, mostra a experiência do sacerdote Josué com roupas impuras diante de Deus e Satanás acusando, né? Mas depois mostra Deus removendo ali essas vestes sujas e colocando vestes novas, brancas, né?
E aí fala para ele, olha, eu removi de você a sua iniquidade, né? Então, aqui quando fala que o vencedor, ele será vestido de branco, está falando de um caráter, né, irrepreensível, né? Uma promessa também da palavra de Deus a respeito da noiva é que ela estaria vestida dos atos de justiça, né? Então, fala aqui de uma questão muito simbólica, essa questão das vestes, né? Que eu queria ressaltar. Até uma coisa interessante também é a túnica de Jesus, que os soldados queriam lançar sorte, tiveram que lançar sortes porque ela não tinha costura, não era possível de ser dividida, né? E aí fala que ela tinha uma única costura tecida de alto a baixo, ou seja, representava o caráter de Cristo, que era totalmente conectado com o céu, né? E vinha numa linha reta até a terra, sem nenhum tipo de interferência, sem nenhum tipo de remendo. E é esse caráter que ele espera de nós, né? Da sua igreja. Legal. Posso ler Filadélfia? Pode. Já vou engatar aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Me fala muito aqui do povo gentio mesmo, né? Porque teve muita discussão, a princípio os judeus, e alguns judeus acreditam assim até hoje, né, de que a salvação é para eles. Eles eram um povo escolhido de Deus. E quando o evangelho começou a se espalhar pelos demais países, pelas demais nações, que são as nações chamadas de nações gentias, né, ou seja, não nações de não judeus, houve muito desprezo, houve muito preconceito, né? Enfim, então aqui ele está falando que esses que não aceitam isso, ele vai fazer com que essas próprias pessoas reconheçam que essa igreja também é amada pelo Senhor, né? Da mesma forma. Você guardou a minha palavra, da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham, sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, de novo, né? Questão de que, né? Desce do céu, vinda da parte de Deus. E o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ai, Filadélfia também é tão fofinho. Filadélfia é a igreja Não. filé, a igreja que Jesus se apresenta como santo, verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, né? E, de novo, me remete muito a essa fase da igreja dos gentios, né? Porque é como Jesus, ele repreende os fariseus até dizendo assim, vocês não entram no reino e ainda impedem aqueles que querem entrar. É muito séria essa questão da religiosidade, né? Da gente achar que está fazendo a vontade de Deus e, na verdade, está afastando pessoas, né? Da vontade dele. Ele até fala também que é uma igreja com pouca força, né? Mas que se esforçou em preservar a palavra que recebeu, né? Então, é muito lindo mesmo. Gosto muito desse trecho. Legal. Vamos lá. Laodiceia. Quer ler? Não, pode ler, que acho que agora já está vencendo. Amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém. Deus se apresentou como Amém. O único momento na Bíblia que o Amém é um substantivo próprio, né? É apresentado dessa forma. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, e você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz,
sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus já se apresenta como o Amém. Gente, a gente vai precisar de 5 minutinhos para fechar, tá? Mas já está acabando. Se apresenta como o Amém, parece que dando um ponto final ali ao, né, uma época. Tem essa questão, né, dele falar de vomitar aquele que está morno, então, assim, não dá para vomitar alguma coisa que não faz parte do corpo, que não está dentro do corpo, né? Então, assim, ele está falando de fato para os cristãos, para quem está dentro da igreja, está fazendo as obras, está fazendo tudo, participando de tudo. E, assim, o que é a igreja morna, né? A igreja não nega a palavra de Deus, mas também não vive a palavra de Deus. São crentes, são evangélicos, vão na igreja e tudo mais, mas não são santos. Então, assim, volta aquela coisa do muro, né? Das pessoas que não vivem de verdade o evangelho. É uma igreja muito abastada, né? É uma igreja rica. Na verdade, se acha rica. Se acha rica. Então, assim, remete muito à prosperidade que a igreja tem vivido, né? Nesses últimos tempos, mas que ao mesmo tempo é uma igreja pobre. Essa parte aqui que fala sobre comprar colírio para os olhos, naquela época em Laodiceia, as pessoas cuidavam muito da saúde, e aí eles tinham inventado um pó para cuidar dos olhos, assim, para. Como é o nome? Oftalmologia. Uhum. Era um pó que ajudava as pessoas com a visão e tudo mais. Eles vendiam uma lã que era caríssima, então tinha muitos empresários naquela igreja. Então, assim, era uma igreja muito, muito próspera, que não faltava nada, achava que não faltava nada, mas faltava justamente o próprio Jesus. E quando fala também de comprar ouro purificado pelo fogo, me fala muito assim de uma riqueza falsa, né? Você acha que você tem algo de valor nas suas mãos, mas você não tem, né? Porque o ouro, ele só é purificado através do fogo, né? Então, para você retirar todas as outras impurezas, né? E a Mi pode explicar isso bem melhor do que eu, mas, por exemplo, eu sei que a minha aliança aqui, ela não é ouro, 100% ouro, né? Se a gente colocar para derreter, vai sair outros metais que estão aqui no meio, misturados, né? Mas que quando fala aqui de compre de mim ouro refinado pelo fogo, fala de compre de mim a riqueza verdadeira, né? Valorize o que de fato é para ser valorizado. Fala de uma igreja que estava valorizando outras coisas, né? Estava se achando rica de outras coisas, de outros princípios, valores, né? Enfim. Esse comentário também sobre o ouro, né? Sim. E aí, quando a gente puxa novamente as fases, né, da igreja e tenta associar a igreja apostólica, a gente consegue associar com Éfeso, as perseguições da igreja de Esmirna, foi bem o que a gente estudou. Uhum. A igreja imperial Pérgamo, a igreja medieval romana Tiatira, a igreja reformada Sardes e Filadélfia, ali, né, Esse contexto, né? isso. E a igreja, vamos dizer assim, mais ou menos a igreja atual, como a igreja de Laodiceia. E a gente falou no começo, não é olha, é isso, mas assim, a gente consegue observar algumas semelhanças desse ponto de vista escatológico também.
E se isso tiver de fato certo, se essa leitura da palavra, né, essa análise escatológica da palavra estiver certa, de fato a gente está vivendo o último período da igreja, né? E a gente está vendo muitos sinais aí dos fins dos tempos. Então, condiz com o que a gente estudou historicamente, né? Então, parecia que a gente estava falando só de história e tudo mais, mas até escatologicamente é muito importante entender essas fases da igreja por conta das cartas de Apocalipse. Gente, para fechar, eu voltei com essa foto, assim, que é a foto da noiva. De tudo que a gente poderia ter falado aqui sobre igreja, e a gente até comentou, né? O objetivo era que vocês se apaixonassem mais ainda pela igreja, né? De entender tantas coisas na palavra que talvez vocês não tinham observado ou não tinham estudado dessa forma, de ver como Deus ama profundamente essa igreja, como ele de fato está no controle sobre tudo que acontece na igreja. Como ele se entregou por essa igreja, né? Como ele amou e como assim ele manda 1001 alertas para que a gente não desista, que a gente continue caminhando com ele, porque é o que ele mais quer, viver conosco na eternidade. E eu espero assim que cada um tenha saído mais apaixonado, porque não dá, né, pra gente falar assim, olha, gosto muito de você, mas joga o corpo fora, só a cabeça. Não existe isso, né? Então, se nós amamos Jesus, nós temos que amar a igreja como um todo. A igreja em pecado, com problemas, a igreja em pecado com problemas. Amar e, assim, sermos, ao mesmo tempo, né, sermos a igreja que Jesus vai buscar, a igreja pura, santa, irrepreensível, vigilante, com um candelabro aceso, Pronta, né? pronta para aquilo que... para as bodas, né? Para as bodas. Amém. Amém? Da minha parte é isso. Quer complementar? Não, acho que é isso também. Falou tudo. Sem mácula e sem ruga. O João Castro comentou, é isso aí. É isso aí. Só agradecer mesmo, obrigada. Gente, obrigada por ter ficado até o Por final. terem ficado com a gente. Que essa palavra venha encontrar realmente, assim, fruto no coração de cada um. O Senhor venha trazer agora o crescimento de tudo isso que nós estudamos, nos aplicamos. E é isso. Amém. Muito boa aula. Pena que já acabou, né? Mas com certeza a gente vai ter um módulo 2 aí. A gente espera contar com vocês duas de novo aí como professoras. A Bruna vai estar lá na última disciplina, né? Sobre igreja local. Sim. E não esqueçam, meninas, de fazer a provinha lá, tá? E pode colocar lá já lá no Classroom. E obrigado, Deus abençoe, que o Senhor possa recompensar a vida de vocês 100 vezes mais. Amém. Amém. Vocês também. Deus abençoe. E vamos ver, né, se vai melhorar esse negócio do Google aí, do Meet, né? O Marcelo, coitado, ele tá se esmerando lá para esse negócio acontecer, porque é muito chato esse negócio de ficar indo para um outro link. Mas vale a pena. Eu acho que quem entrou aqui hoje teve uma boa aula sobre igreja. Nessas 4 aulas, está tudo gravado lá, né? Então o pessoal pode entrar lá e pode rever para fazer a prova e tudo mais. Então, gente, Deus abençoe vocês, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que semana que vem começa a aula da Camila, tá bom? Sobre os dons e os 5 ministérios. Acho que é isso, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então nós esperamos todos vocês lá e vamos continuar sendo igreja aí até a volta de Jesus. Amém? Deus abençoe, galera. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau.